Ei, você mesmo, você acredita que Deus existe? São muitas crenças no mundo sobre e a respeito da existência de Deus. Alguns acreditam que Deus criou o universo, porém não intervém no universo, na sua criação. Criou e abandonou, que são chamados os deístas, com D. Preste atenção, deístas. Também tem os panteístas, que acreditam que Deus é o universo. Deus, ele é uma força impessoal. Tudo isso que você vê da criação, isso é Deus. Uma visão mais naturalista, dizendo que Deus é a própria natureza, que Deus é o próprio universo. Essas são as diversas crenças que existem no mundo. Também tem o agnosticismo, que diz que Deus é improvável. Deus pode existir e pode não existir. Não há como provar a existência de Deus. Também muito conhecido no nosso meio, os ateus, os ateístas, que negam categoricamente que Deus não existe. Por um lado você tem os agnósticos que diz que Deus não pode provar a sua existência, se ele existe ou não. Os ateus afirmam: Deus não existe. Também temos os politeístas, que dizem que há vários deuses. Muitos povos antigos eram politeístas. A exemplo, os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Será que você acredita em vários deuses? Será que você está orando para vários deuses, para várias entidades? Eu quero lhe dizer, para aquela entidade que você se ajoelha e faz orações e faz rezas, ali é o seu Deus. Se você é politeísta, acredita em um Deus, mas também acredita em outras entidades, você é um politeísta. E também tem o teísmo. Teísmo quer dizer aqueles que acreditam em um só Deus. É um Deus pessoal, é um Deus santo, é um Deus infinito em todos os seus atributos. Existem pessoas que acreditam que Deus é um só e acreditam na existência de Deus e afirmam categoricamente que Deus existe. Então já falamos sobre os deístas, sobre o panteísmo, sobre os agnósticos, sobre os ateus, que é o ateísta, sobre os politeístas, que acreditam em vários deuses, e sobre o teísmo, que acreditam em um só Deus. Exemplo, o cristianismo acredita em um só Deus. Os muçulmanos são teístas, acreditam em um só Deus. Para os muçulmanos é Alá. E os judeus também são teístas, monoteístas, que acreditam em um só Deus. Monoteístas, que dizendo só um Deus, só existe um Deus. E o que é que as escrituras sagradas falam? Em Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então aqui as escrituras falam da existência de um único Senhor, de um único Deus. Em Isaías 43:10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O que é que as escrituras estão dizendo? Que antes de Deus nenhum Deus se formou, e que depois dele nenhum mais haverá. Logo, só existe um Deus. Para as escrituras sagradas, a fé verdadeira é a fé monoteísta, que acredita em um só Deus.
Em Isaías 45, versículo 18, diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Êxodo 20, versículo 3 em diante. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que é que este mandamento em Êxodo 20 está falando? Deus dizendo que não devemos ter outros deuses diante dele, né? Adorar somente a ele, não se prostrar diante de imagem de escultura, porque aqueles povos faziam imagem de escultura dos seus deuses e se prostravam diante dos seus deuses e faziam orações, faziam rezas diante dessa estátua de escultura. Em Marcos, capítulo 12, versículo 28, agora é Jesus falando. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal, Jesus, de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o próprio Jesus diz qual é o maior e principal de todos os mandamentos. É saber que Deus é o Senhor, o único Senhor, o único Deus, e amar a Ele de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que estes dois mandamentos. Toda a lei se resume em amar a Deus, o único Deus verdadeiro, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: Pai, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então há uma só verdade. Segundo as Escrituras, só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário para fazer esse acesso entre o homem e Deus. Só existe um Deus. E aí, você crê que Deus existe?